Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Amém, vamos nos colocar de pés, dar início a esse culto. Graças a Deus, bom estarmos aqui para adorar e bendizer o Senhor. Ele é digno de honra, glória, adoração. E para sempre permanece, Senhor, da nossa vida e do nosso coração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para esse propósito único, precioso, em adoração, em rendição ao Senhor. Tu és bom, sua misericórdia dura para sempre, seu reino jamais terá fim. Fala conosco nessa noite, receba a nossa adoração. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, realizado sobre nós, teu cuidado, tua graça, seu favor abundante. No nome de Jesus, Pai, realiza os teus feitos sobre nós. Nós somos muito gratos por poder dobrar os nossos joelhos, ou aonde quer que nós estejamos, clamar o teu nome, saber que o Senhor nos ouve. Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos porque o Senhor tem sido fiel. Receba, Pai, toda a adoração nessa noite, manifesta o teu poder, tua graça, edifica-nos pelo poder da tua palavra. Receba o nosso louvor em uníssono, Pai, e manifesta o teu poder e tua graça, alcança os necessitados nesse momento. Realiza os teus feitos poderosos, Pai. A cidade de Andradas pertence a Ti, proclamamos o Teu nome, Pai. Profetizamos um tempo de restauração, renovo e avivamento sobre a nossa cidade. No nome de Jesus, que saiamos daqui melhores do que entramos, cheios da Tua graça, da presença do Teu Espírito, Pai. No nome de Jesus eu oro, certo, Pai, de que receberemos aquilo que o Senhor trará nessa noite. No nome que é sobre todo nome, no nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Recebe a nossa adoração, Pai, é o que eu lhe peço, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor por essa oportunidade. Graças a Deus, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor para sempre, pelos séculos dos séculos, não é? Nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, Marcos, capítulo 9, versículo 23, depois faremos os louvores, com o grupo de louvor. Estamos felizes por receber Pastor Júnior, Eduardo, servo de Deus que nos acompanha nessa noite. Daqui a pouco será um canal aí na ministração da palavra aos nossos corações. Eu sei que o Senhor falará conosco através do seu servo no nome de Jesus. Como é que nós vamos receber o servo de Deus? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Sintam-se paz, tá bom? Deus seja louvado. Eduardo, depois prepara um louvor com os meninos lá para oferecer ao Senhor no nome de Jesus. Marcos 9, versículo 23. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém. Pode se assentar. Obrigado pela sua atenção. Tudo é possível ao que crê. Nesse contexto de desespero desse pai, Jesus disse: se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o homem reconheceu a sua falta de fé ou a sua incredulidade, algumas traduções, e disse: Senhor, então ajuda-me na incredulidade. O reconhecimento dos limites que temos ou daquilo que nós expressamos como a fé é essencial para que ela possa crescer e termos os benefícios que ela libera, né? Reconhecendo a nossa limitação, assim como esse pai, nós podemos receber ainda mais fé. Ao ouvir falar do Senhor Jesus, o centurião teve o nível de fé aumentada. A mulher do fluxo de sangue teve o nível de fé também aumentado ao ouvir falar de Jesus. Porque a palavra estabelece esse limite, né? Esse mecanismo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve acerca de Cristo, da sua obra, de quem Ele é, dos seus feitos, mais fé é acrescentada em nosso coração. Então essa declaração se torna útil para nós. Tudo é possível àquele que crê. E eu sei que nessa noite, aquilo que você veio depositar aos pés do Senhor, além de trazer a sua adoração, mas também uma expectativa, uma necessidade, a fé que você tem pode gerar esse milagre, pode gerar essa transformação no nome de Jesus. E um tempo de transformação pode se aproximar sobre a tua vida nessa noite no nome de Jesus. Amém? Deus é bom, nós vamos louvar o Senhor Jesus. Amém. Eduardo, inicia aqui os louvores em nome de Jesus. Nosso irmão Eduardo está com a oportunidade para oferecer um louvor ao Senhor Jesus. E depois nós faremos mais um
um louvor, um momento de louvor com o grupo de louvor para a glória de Deus o Pai. Se você trouxe um nome específico para apresentar em oração, nós estaremos orando e intercedendo aos necessitados. Após a oração de Eduardo, nós faremos essa oração no nome de Jesus. Eu estou certo que Deus receberá essa oração e responderá com poder e graça no nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém? Prazer estar aqui de novo, né? Para juntos nós adorarmos a Deus. Hoje eu estou a garganta bastante irritada. Estava falando pro Júnior, não sei se eu peguei dengue, se eu estou pegando, não sei, se é uma gripe mesmo, mas enfim. Mas o importante é que nós estamos aqui, né? Estamos bem, estamos vivos, estamos com saúde. E a cada dia que Deus nos proporciona um dia a mais de vida, é um privilégio para nós, né? Podemos estarmos juntos para adorar a Deus. Saulo esteve lá ontem, né? Trazendo a palavra de Deus lá no encerramento da campanha. E hoje estamos juntos aqui, né? Unidos, independente da placa, independente do nome da igreja, mas o importante é estarmos unidos, vivermos em união, amém? Pastor Rinaldo, né, nos acompanha também, um dos ministros lá, também lá de São João, amém? Vamos adorar a Deus, qual é o amor, amém? Qual é o amor que quando se procura está presente? Qual é o amor que já modificou a minha mente? Qual é o amor que veio libertar a minha vida do mundo mal, que sem querer já estava perdida? É esse amor que você procura tanto e não sabe onde está. Se não encontrou, é porque ainda não soube procurar. É bem fácil sim, lembre-se da cruz, é somente entregar-te a Jesus. Qual é o amor que quando se procura está presente? Qual é o amor que já modificou a minha mente? Qual é o amor que veio libertar a minha vida do mundo mal, que sem querer já estava perdida? É esse amor que você procura tanto e não sabe onde está. Se não encontrou, é porque ainda não soube procurar. É bem fácil sim, lembre-se da cruz, é somente entregar-te a Jesus. É bem fácil sim, lembre-se da cruz, é somente entregar-te a Jesus. Qual é o amor? Qual é o amor
qual é o amor. Amém, é desse amor que nós viemos falar, amém? Deus abençoe. Obrigado. Amém. O amor que veio renovar nossa mente, né? Vamos fazer a nossa oração de intercessão. Vamos nos pôr de pés. Estenda suas mãos para cá. Diaconisa Cláudia nos ajuda nessa oração, em nome de Jesus. Depois, grupo de louvor, para nós estarmos apresentando nossa adoração junto aos irmãos, para a glória de Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, neste momento, para intercedermos, ó Pai amado, pelas vidas, Senhor, que ali estão descritas, ó Pai, naquele telão. Pai amado, eu peço ao Senhor que o Senhor visite, que o Senhor alcance com a Sua misericórdia, com a Sua graça, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, as vidas que precisam de cura, Senhor, que o Senhor derrame da Sua cura, ó Pai, as vidas que precisam ser libertas, transformadas, ó Senhor, que o Senhor transforme pelo poder do Teu Espírito, ó Pai, em o nome de Jesus, e as vidas, Senhor, que ainda não foram alcançadas pela Tua salvação, Deus, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor alcança, que o Senhor salva, ó Pai amado, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, e nós também queremos nesta noite interceder a Ti, ó Pai amado, pela nossa nação brasileira, Senhor. Deus, tenha misericórdia, ó Pai, mude o cenário, Senhor, entra, Pai amado, no cenário político, ó Pai, muda, ó Pai amado, em o nome do Senhor Jesus. Intercedemos também pela nossa cidade de Andradas, ó Pai, pedimos a Ti, Senhor, seja o Deus sobre a nossa cidade, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, traga um avivamento genuíno sobre as nossas vidas, ó Pai, alcança as igrejas andradenses, ó Deus, em o nome de Jesus, muda, Senhor, o cenário, trazendo o avivamento do Teu Espírito Santo, ó Pai, é que eu te peço nesta noite e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo, amém. Amém. Pode se assentar, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, vamos crer que Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos, segundo esse poder que opera em nós. Nós vamos louvar o Senhor Jesus, juntamente com todos vocês, depois faremos as nossas contribuições e depois uma ministração da palavra do Senhor com o pastor Júnior juntamente conosco, né? Glória a Deus, saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom estar na casa do Senhor, exaltar o seu nome, bendizê-lo na beleza da sua santidade. Vamos adorar o Senhor com um corinho muito conhecido da igreja, Quão Formoso És. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar em Tua presença, Pai. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão formoso é
a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Aleluia. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, poderoso, Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor Jesus com uma canção que fala sobre a manifestação de Jesus. E ela diz: não foi só mais um dia, não foi só mais uma tarde, não foi apenas mais um nascer do sol, mas um plano, um projeto do Senhor Jesus, de Deus o Pai, manifestando o Filho na cruz para o cumprimento da vontade dele, né? E eu quero que você louve juntamente conosco e vamos celebrar, vamos relembrar da manifestação do nosso Senhor Jesus naquela cruz, para a glória de Deus o Pai. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado lá na cruz. Esse homem tem um nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado lá na cruz. Esse homem tem um nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Mas ao terceiro dia o inferno se calou, houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. Mas ao terceiro dia
Bendito seja Deus. Pela manhã as Marias foram ao sepulcro, ansiosas, dizendo: quem removerá a pedra? Mas quando chegaram lá, a expectativa já havia sido resolvida. Um anjo assentou sobre a pedra e disse: por que procurais aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E é isso que nós viemos proclamar nessa noite, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele se entregou à morte, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nós vamos declarar isso mais uma vez. Isso é a base, a fundamentação da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Paulo diz que enquanto Ele estava ressuscitando, nós pela fé estávamos ressuscitando junto ao Senhor Jesus. Então quero convidar você a declarar mais uma vez nessa noite. Aumente o nível da sua adoração e declare isso: o Rei ressuscitou, dizendo que ao terceiro dia. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. A cruz Agora está vazia, pois o meu Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? O Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Quer saber aonde Ele está? Aleluia! Quer saber aonde Ele está? Quer saber? Ele está neste lugar. Está neste lugar. Por isso adoramos. Está Quer saber onde Ele neste está? lugar. A pessoa do Espírito Santo neste lugar Ele está. Está Bendito neste seja Deus. lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Declare: o Rei ressuscitou. Declare essa canção. O Rei ressuscitou. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? Quer saber Bendito Deus. aonde Ele está? Ele está nesse lugar. Ele está neste lugar. Está neste lugar. Ele Está neste lugar. Por isso nós cremos e por isso nós adoramos. Está E por isso nós neste entoamos lugar. nessa noite, porque Ele está aqui. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele é bom em todo tempo. Ele está neste lugar. Glória Se a você Deus. puder levantar as suas mãos, fechar os seus olhos, eu quero juntamente com você lembrar desse ato sacrificial de Cristo naquela cruz. Quando nos assentamos à mesa, Paulo, através do Espírito, diz: nós proclamamos a morte até que Ele venha. Devemos sempre lembrar desse ato sacrificial, expiatório, único, vicário, precioso, tão imenso, tão gracioso, que nos alcançou, que nos redimiu, que nos justificou e nos capacitou para dar continuidade a essa obra preciosa aqui na terra. Lembre-se dessa ação graciosa. Não foi com prata e ouro que eu e você fomos resgatados, mas foi com o sangue precioso de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nele não havia culpa, nele não havia dolo, mas Ele se fez maldição por nós, diz a palavra. E aqui nós estamos para celebrar essa redenção. O nosso Deus ressuscitou. O nosso Rei ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós nessa noite, nesse momento e pelos séculos dos séculos. Se você puder glorificar e aplaudir a Jesus por essa redenção, por essa ressurreição, faça isso para a glória de Deus. Aleluia. Bendito seja Deus.
Graças a Deus. Nós vamos ofertar a casa do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua contribuição irá honrar o Senhor nessa noite. Separe nas suas mãos. Nós vamos entregar aquilo que pertence ao Senhor como um ato de gratidão. Eu quero dizer a você que nada é por força ou por violência, mas pelo Espírito de Deus. Mas olhando para tudo aquilo que Ele fez por nós, olhando para tudo aquilo que Ele realizou, não sei você, mas nós nos sentimos responsabilizados e até obrigados a nos manifestar com gratidão de tanto favor que nós recebemos, que vem da parte de Deus. Não estamos aqui para fazer, para depois receber, mas como um ato de gratidão e generosidade, assim nós fazemos para com Deus. Ele estabeleceu essa casa para que você possa honrá-lo. Provérbios 3 diz: honra o Senhor com a primeira parte dos seus rendimentos, com as suas primícias, e se encherão os seus lagares e transbordarão de vinho. Os seus celeiros se encherão. Não ponha expectativa naquilo que você recebe, porque a Bíblia diz que aquele que honra recebe os benefícios, não aquele que põe expectativa para receber depois de entregar. O sábio Salomão diz que a alma generosa prosperará. Não é a mão que dá, mas é a alma generosa, porque não tem a ver com a ação, mas sim com a motivação do coração. Quando o coração move as suas mãos, então esse princípio é de generosidade, fidelidade, gratidão e honra. E nessa noite nós iremos ofertar ao Senhor. Você que vai entregar o seu dízimo, devolver o seu dízimo ao Senhor, faça isso alegremente. Aqueles que já fizeram através da transmissão, Deus seja louvado pela sua vida. E eu quero ser grato a Deus em oração por esse momento, por essa hora, no nome de Jesus. Pai, nós rendemos louvores e somos gratos por essa oportunidade. Ofertar a um Deus que já é completo em tudo, dono do ouro e da prata, é um favor, um princípio, Pai, que o Senhor estabeleceu para que pudéssemos provar a nossa honra, a nossa fidelidade. O que faremos de melhor a Ti, se é das Tuas mãos que nós Te damos? Receba como gratidão, eu consagro os dízimos e as ofertas à Tua casa, Pai. A Tua palavra garante as bênçãos estabelecidas através da generosidade e fidelidade de coração. E que as janelas dos céus possam ser abertas agora e desatar bênçãos sem medidas nesse coração generoso, nessa alma generosa. Para a glória do Teu santo e gracioso nome, nós celebramos por esse momento. No nome de Jesus, amém e amém. Você que vai contribuir, passe por aqui e deixe a sua contribuição. Quando você ofertar, agradeça a Deus por poder praticar esse princípio no nome de Jesus. Você que vai fazer presencialmente, está aqui. Você que vai fazer isso online, tem um QR Code atrás aí, ó, chave Pix. Se você puder fazer, faça. Deus seja louvado pela sua vida. Eu vou fazer o meu aqui pelo celular. Você que está pela transmissão acompanhando e deseja também ofertar, o dízimo você entrega na igreja onde você congrega, no altar onde alimenta você, mas a oferta faz parte do culto que você participa. Então faça com alegria e singeleza de coração, e Deus te abençoará grandemente no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Quero convidar o pastor Júnior, pastor Reinaldo, para fazer essa oração, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma porção da palavra do Senhor com o servo de Deus, um amigo aí de alguns tempos. E ontem estivemos lá também, trocamos a figurinha, né? Hoje ele vai nos dar honra da sua presença, juntamente os irmãos que o acompanham. Nós vamos ouvir a palavra com o servo de Deus. Amém. Boa noite a todos, a paz, amém? Estenda as suas mãos para cá. Não vamos orar pela palavra, mas a palavra já vem de Deus abençoada. Vamos orar para que Deus continue usando teu servo, teu vaso, para que ele traga para a igreja aquilo que necessitamos. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está o teu servo, Senhor. Um homem que vai usar a palavra que vem do Senhor. A boca é dele, a palavra é dele, mas o teu Espírito Santo há de conduzi-lo, Senhor,
através da Tua palavra, para encher o nosso coração de uma esperança, Pai, de que o Senhor está aqui, o Senhor se faz presente nesse lugar. Então fala conosco, Pai. Usa o Teu servo, Pai. É o que nós te pedimos e já cremos, Pai, que o Senhor há de trazer aquilo que precisamos, Pai, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, irmãos, amém? Vamos para tomar assento. 2 Reis 5. Segunda Reis 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Amém? Talvez, se eu fosse colocar na Bíblia os 10 textos mais conhecidos, provavelmente esse texto estaria entre eles. No mínimo essa história a gente já ouviu dezenas de vezes. Mas alguns anos atrás, talvez uns 7 anos atrás, 6 anos atrás mais ou menos, Deus me deu uma visão sobre essa palavra e Deus tem conduzido algo especial sobre a nossa vida, sobre esse texto. Irmãos, eu tenho que fazer um pano de fundo. Qual era a história? O primeiro versículo diz assim, ó: ele era um grande homem diante do seu Senhor, com letra minúscula, porque o Senhor os dava livramento. Então tem 2 Senhor aí. Irmãos, eu olhando só para esse primeiro versículo, eu quero entender que esse homem, eu não vou aqui dizer os motivos, que não vem ao caso, mas ele era abençoado por Senhor nosso Deus. Ele tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. E para os irmãos terem uma ideia como que era a Síria nesse momento, a Síria nesse momento era mais ou menos, para os irmãos mais velhos um pouco, os Estados Unidos na década de 80. A Síria era o principal poder bélico da região, era o país que dominava vários países ao redor, tinha um poder econômico, militar gigantesco. E o Naamã, ele era como se fosse o general máximo do exército. Irmãos, e a Bíblia, ele era herói de guerra.
Eu fico imaginando, toda vez que eu prego essa palavra, eu fico imaginando o seguinte: quando a Síria ia entrar em guerra com algum país, os soldados, porque era uma honra para uma família ter o esposo ou um filho soldado, os soldados saíam com as suas armaduras, com a sua indumentária, com o seu cavalo, com a sua lança, e de grupos de 10 ou 20 soldados tinha um capitão, e esse capitão tinha uma indumentária diferente, ele tinha uma cor diferente nas suas vestes para ser identificado. De grupos de 200 ou 300, dependendo da época, tinha um general sobre cada um desses capitães, e que tinha uma indumentária diferente, que tinha um capacete diferente, uma cor da sua veste diferente. Mas eu fico imaginando que quando esse exército se alinhava para sair para uma batalha, eles não saíam para a batalha enquanto não viesse um camarada chamado Naamã. E para quem já gosta de filmes antigos, aí, filmes de guerra, toda vez que eu assisto eu fico olhando, quando vem o general, as trombetas tocam, os guardas se realinham, porque vai vir um cavaleiro no cavalo mais bonito, na indumentária mais eficiente, no capacete melhor, na espada mais afiada, na indumentária mais chique, mais elegante. Geralmente eram homens de grande estatura, geralmente eram homens de grande força. Então, o exército do rei da Síria não se movimentava, por mais que estivessem alinhados, enquanto não viesse aquele homem que lá na batalha, que lá no exército, tinha uma roupa diferente, tinha um cavalo diferente, tinha uma indumentária diferente e tinha uma posição diferente. Quando que a gente vai sair? Vamos ver o que o Naamã fala. Mas você não é general? Eu sou general, mas tem um general acima de mim. Mas você não é capitão? Tem um capitão, mas tem um general acima de mim. Enquanto aquele que está vindo aí não der as ordens, enquanto ele não chegar com o cavalo mais bonito, com a indumentária mais chique, com a espada mais eficiente, ninguém faz nada. E eu fico imaginando que depois de todo mundo alinhado, tudo certinho, talvez 10, 15, 20 minutos depois, ouve as trombetas tocando e está vindo o Naamã com seu cavalo, com a sua indumentária. Quero eu entender que a maioria daqueles soldados, quem entende um pouco de exército, sabe que o soldado tem muita honra pelos seus generais. Os soldados se alegravam. A hora que o Naamã chegava, os soldados... Agora a gente está tranquilo, porque agora o estrategista, o homem que tem a bênção de Deus, o homem que tem a sabedoria de guerra, ele está junto com a gente. E o Naamã liderava aquele grupo de soldados, e ele liderava, e ele vencia batalhas, senão a Bíblia não dizia que era um grande homem de guerra. E quando voltava com as vitórias, enquanto os soldados iriam festejar nos bairros, o Naamã ia festejar com o rei. Enquanto os soldados iriam para suas casas, o Naamã ia para o palácio. Ia festejar com os reis, com os governantes, o Naamã ia se alegrar com a alta cúpula governamental do principal país daquele momento. E talvez a guerra durasse 2, 3 ou 4 semanas, talvez as festas durassem 2 ou 3 dias, mas chegava um momento que a guerra terminava, chegava um momento que a festa terminava, e agora o Naamã, provavelmente cercado de seguranças, provavelmente cercado de outros soldados, ele ia no seu cavalo, na sua carruagem, eu não sei exatamente, mas ele precisava chegar até a sua casa, que provavelmente era uma casa do lado do palácio, provavelmente era uma casa muito chique, muito bonita para a época, muito grande, muito elegante. E o Naamã, quando entrava da porta para dentro, a indumentária não fazia mais sentido, porque agora a indumentária não adianta mais nada, capacete, couraça, nada disso vale dentro de casa. O seu título de chefe do exército do rei da Síria não valia mais nada. O seu cavalo tinha ficado para o lado de fora, a sua espada estava para o lado de fora, a sua indumentária, o seu colete tinha ficado para o lado de fora. E quando ele entrava para dentro de casa, a sua esposa, para a sua esposa e para os seus filhos, da porta de casa para dentro, era um leproso. Irmãos,
A gente veio conversando um pouquinho em alguns momentos sobre a inversão de valores da sociedade. Mas quantos momentos, quando a gente entra dentro de casa, aonde o cargo na igreja não significa nada, aonde o cargo de chefia lá da empresa não significa nada, o nosso diploma não significa nada, o nosso carro não significa nada, porque tem que ficar para fora, você não consegue pôr dentro de casa. Então lá fora, às vezes, a gente é o chefe do exército do rei da Síria. Mas a nossa mulher, a nossa família, os nossos filhos, o nosso marido, é obrigado a conviver com o leproso. Porque lá na rua a gente coloca uma couraça, lá na rua a gente coloca uma indumentária, lá na rua a gente coloca uma capa, um capacete, e na maioria das vezes isso tudo esconde as nossas lepras. Mas dentro de casa, a gente continua leproso. Nada disso vale. De vez em quando eu visito pessoas lá em São João da Boa Vista, vou visitar algumas famílias, às vezes eu chego, eu preciso que as pessoas me indiquem qual é o caminho, para eu conseguir entrar dentro da casa e não me perder lá dentro. Então uma casa gigante, um carro fantástico na garagem, mas lá dentro, cheio de leprosos. Pastor, o que é lepra na Bíblia? Lepra é uma doença que eu não sinto que tenho. Lepra é uma doença que não é o médico que ia dizer que estava curado, era o sacerdote. A lepra não é a pessoa que diz que está curada, é o outro que tem que ver, porque eu não sinto. Quantas vezes lá fora a gente é o chefe do exército do rei da Síria? A fotinha nossa lá de funcionário do mês fica estampada lá várias vezes no ano. Mas as pessoas que vivem com a gente convivem com um leproso. E a gente ainda acha que está tudo bem, porque a gente não sente. Nunca vi um orgulhoso saber que é orgulhoso, porque orgulho é uma lepra. Nunca vi alguém que tem dificuldade em liberar perdão, reconhece isso. Porque a dificuldade de liberar perdão é uma lepra. Porque eu não sinto. Nunca vi alguém amargurado reconhecer que é amargurado, porque a amargura é uma lepra. A prepotência é uma lepra. A soberba é uma lepra, porque quem tem não sabe, quem tem não sente. Só que vai perdendo um pedaço. Porque a principal característica da lepra não é só as feridas, mas é a insensibilidade. E todas as vezes que vamos ficando insensíveis ao ouvir o Espírito Santo, insensíveis às dores de quem está do meu lado, insensíveis às situações de quem está comigo. E quantas vezes a gente chega em casa, tira a indumentária, e a nossa família tem que conviver com o leproso. Só que, irmãos, eu quero fazer esse pano de fundo, e agora eu quero pegar um outro personagem e daqui a pouco a gente vai juntar. A Bíblia diz que tinha uma menina, e se a Bíblia diz que é uma menina, ela tinha no máximo 10 anos. Porque quando tinha 13, 14, já era uma jovem para casar. Então ela devia ter entre 9 e 10 anos. E essa menina, ela vivia com seus pais, ela estava tudo bem, na sua cultura, ela vivia lá em Israel, estava tudo certo, não tinha nada de errado com ela, estava lá com a vidinha dela, mas em algum momento, a esposa do Naamã fala assim, olha, eu tenho aqui servas, governantas, tudo mais, mas eu queria tanto uma menina para fazer companhia para mim. E o Naamã sai então numa das suas batalhas, e possivelmente, ou talvez, a Bíblia não diz isso, mas talvez o Naamã tenha destruído a casa dessa menina. Talvez o Naamã tenha trazido a sua família para ser escravo na Síria. E o Naamã olhou para uma garotinha e falou, essa garotinha eu gostei, eu vou pegar essa garotinha e eu vou levá-la para minha casa, porque a minha mulher disse que ela precisava de alguém para ajudar ela. Naamã achou que estava levando uma escrava para casa, mas Naamã estava levando sua cura para casa. Ele achou que estava levando alguém para ajudar a esposa dele, mas ele estava levando sua cura. Só que, irmãos, para eu conseguir fazer a conexão da história, a gente precisa se colocar no lugar dessa menina. Uma menina que foi tirada da sua família, foi tirada dos seus pais, foi tirada da sua parentela, foi tirada da sua terra, e agora é levada escrava na casa de um camarada rico, importante,
e que lá fora era o chefe do exército do rei da Síria. Irmãos, as pessoas naquela época não eram tão diferentes das de hoje. Você imaginou se fosse eu no lugar dessa menina? A hora que eu saísse para comprar pão na padaria, para o Naamã tomar café da manhã, alguém ia falar para mim: nossa, você que está trabalhando na casa do Naamã, nossa, é tão legal a casa dele, o cara é super importante, o rei está lá sempre, os governantes estão lá, como eu queria conhecer a casa do Naamã, como é que é as cortinas, como é que é a coxa, como é que é isso e tal. Talvez, irmão, se fosse eu e você, vocês não viram nada ainda. Eu que estou lá dentro sei como é que é. Isso tudo que vocês veem fora, ó, conversa fiada, é leproso. Porque eu e você, quando vemos um Naamã de rede social, irmãos, eu e você, quando vemos um Naamã de rede social com a sua indumentária, pregando e se caso a gente souber alguma coisa errada desse Naamã de rede social, alguém chega assim e fala: nossa, pastor, eu vi a pregação do fulano, do ciclano, é leproso. Mas eu vi o pastor fulano de tal dando um ensinamento, sabe o que nós faz? É leproso. Mas já viu falar que ele separou da mulher dele? Mas já viu falar que lá na igreja dele o povo não gosta dele? Já viu falar? É leproso. Porque eu e você muitas vezes temos muito que aprender com essa menina. Porque todas as vezes que alguém chega e nós, sabe, o pastor fulano, o cantor ciclano e tal, e que tem feito movimentos, e que tem adorado ao Senhor, e que vai fazer um evento aqui ou acolá, ou que fez isso ou aquilo, mas cobrou não sei quanto, mas fez não sei o quê, mas fez não sei o que lá. Porque nós temos uma tendência gigante. Está com essa roupa, mas é leproso. Está com esse cargo, mas é leproso. O presidente lá da empresa, nossa, agora tem um diretor aqui na empresa aqui, e esse diretor parece que é uma pessoa bacana, e parece que ele é elegante, parece que ele sabe cuidar. Mas, vi falar aí que, ele agride a esposa, vi falar aí que ele gosta de tomar uns arcos no final de semana, porque nós olhamos para os Naamãs da nossa cidade, da nossa igreja, no nosso dia a dia, e nós falamos: você não sabe de nada, é leproso. Eu não tenho requisitos bíblicos para afirmar isso, mas eu tenho requisitos bíblicos para afirmar o contrário. Porque a Bíblia diz que um dia a menina olha para a patroa dela, para a mulher do Naamã, e fala: se esse camarada conhecesse a minha terra e conhecesse o Deus que eu sirvo, ele deixaria de ser leproso. Irmãos, nós queremos que o leproso de dentro de casa seja leproso lá fora também. Nós queremos que o leproso, aquele que é leproso dentro de casa, seja visto como leproso lá fora. Tem igreja que prega isso. Nós queremos, inclusive, que a lepra que está escondida sobre uma armadura seja revelada lá fora também. Não é justo. Se ele é leproso aqui, ele tem que ser lá também. Não é justo. Se ele faz isso, ele tem que ser lá também. Irmãos, Deus quer que o chefe da guarda do rei da Síria seja o chefe da guarda de sua casa. Nós queremos que o leproso de casa seja leproso na rua. Não! Deus quer que o homem de valor, que o chefe da empresa, que tem um problema em casa, Deus não quer que ele seja problemático na empresa. Deus quer que aquele homem que está lá na empresa, que aquele chefe do rei do exército da Síria, chefe do exército do rei da Síria, seja o chefe do exército do rei da Síria na sua casa. Porque nós não achamos justo. Não é possível, ele é leproso. E essa menina representa a vontade de Deus para a sua igreja. Essa menina representa a vontade de Deus para mim e para a tua vida.
E se vocês me souberem como é que se resolve isso de uma vez, vocês me ensinam, porque eu luto contra isso todo dia, mas parece que eu sempre quero mostrar a lepra de alguém. A menina não saiu falando para a rua, ó, o meu chefe é leproso. A menina não saiu falando para a rua, ó, eu sei dos podres do presbítero, do pastor, do fulano, do prefeito, do presidente da Icasa, do chefe da, como chama a outra empresa lá, que era da Cooler. Ele não saiu, irmãos. Porque nós estamos numa reuniãozinha de almoço lá na Cooler. Ô, carregado aí agora, cara. Vi ele puxando um fuminho lá no fundo. Não acredito. Isso é o que nós vemos, o que nós não vemos ainda. Porque nós fazemos isso, irmão. Essa menina poderia ter saído e falado, vocês não sabem nada, eu vejo o que está debaixo dessa armadura. Mas essa menina vem ensinar eu e você como crente. Que Deus não quer que as lepras sejam expostas lá fora. Mas Deus quer que a cura seja vivida dentro de casa. Essa menina não foi falar. Essa menina não foi falar do Naamã na rua. Mas ela foi falar de Deus para o Naamã. Irmãos, se nós como crente parasse de falar da lepra do outro na rua e começasse a falar do Deus para o leproso, se nós parássemos de falar dos erros das pessoas para os outros e começássemos a falar do Deus que eu sirvo, do Deus que me transforma, que cuida da minha vida, que cuida da minha casa, nós teríamos muito mais chefes do exército do rei da Síria transformados pela graça do Senhor do que lepras expostas por aí. Mas às vezes lá na firma nós somos igualzinhos os outros, irmão. Às vezes lá na rodinha de irmãos nós somos igualzinhos os outros. Nós não somos nadinha diferente. Nadinha. Nada. Estão falando mal do nosso chefe, nós fala também. Estão falando mal do nosso pastor, nós fala também. Não, é mesmo, você não sabe. E eu que estou lá ainda, você não sabe de coisas. Espera aí. Você que... Não, eu estou muito adiante disso. Essa menina, talvez de 9 anos, provavelmente não soubesse ler. Provavelmente mal conhecesse um pouquinho a Bíblia. Mas ela olha para a mulher de Naamã e fala, se o Naamã conheceu o Deus dos meus pais. Se o chefe lá da firma que é corrupto conheceu Deus. Porque aqui na firma ele manda um monte de gente, mas lá na casa dele talvez seja escravo de álcool. Lá na casa dele talvez seja escravo de drogas. Lá na casa dele talvez seja escravo de agressão. Mas se ele conheceu Deus, ele vai ser o chefe do setor aqui na firma e vai ser chefe de setor lá na casa dele. Se ele vai ser honrado aqui na firma, vai ser honrado lá na casa dele. Porque nós, irmão, nós queremos um Deus vingativo. Nós queremos um Deus que fica de barba grande, sentado num trono irritado e jogando raio na cabeça que a gente não gosta. Porque nós queremos esse Deus, irmãos. Lembra? Os discípulos caminhando com Jesus, o samaritano não deixou eles dormir na pousada. Senhor, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo sobre a casa dele? Ou vocês acham que nós somos mais bonzinhos que os discípulos, irmãos? Os discípulos passavam e a sombra deles curava, irmão. Ou você acha que nós somos mais bonzinhos de coração que eles? Olhar para Jesus é não deixar nós posar aí. Senhor, a gente ora e cai um fogo aí e queima tudo. Facinho, tá aqui, Senhor, só na agulha aqui. Irmãos, eu já vi gente pregar no púlpito. Tua lepra vai ser exposta. Eu não sei por quem. Porque Deus é Deus de cura. Deus é Deus de transformação. Deus é Deus de milagre. Se a fotinha tua está como funcionário do mês lá na empresa, Deus quer que a tua fotinha lá no teu quarto seja o marido do mês.
Se a fotinha tua está como a funcionária do mês lá na empresa, tudo que Deus quer para a tua vida é que a fotinha tua esteja do lado da sua cama, lá do seu quarto, como a esposa do mês, como o filho do mês, como o crente do mês, como o obreiro do mês, como o pastor do mês. E nós queremos que Deus joga raio na mão, irmãos. Nós queremos que Deus acaba com ele. Sabe de uma coisa? Eu não tenho elementos para afirmar isso, mas os poucos que eu tenho no texto me dão uma certeza importante. A fé da menina contagiou Naamã, mas a lepra do Naamã não pegou na menina. Irmãos. A fé da menina contagia o Naamã, porque ela conta para a esposa, porque nem coragem de falar para o Naamã ela tinha. Irmãos, eu não tenho medo de dizer isso. Toda vez que eu prego sobre essa palavra, eu não tenho medo de dizer isso. Eu acho que se fosse comigo, irmãos, eu ia passar a vida pensando num jeito de pôr veneno na comida dele. Eu ia, irmãos. O cara roubou da minha família. Irmãos, e você está rindo de você mesmo, porque você também ia passar a vida pensando. O cidadão foi lá na minha casa, matou os meus pais, provavelmente, pôs fogo na minha casa, me sequestrou e trouxe aqui para eu ser escravo dele pro resto da vida. Não. Vou nada. Pera aí, o que tem aí para vender nesse negócio aí? Porque a gente quer um Deus de cara feia sentado num trono, jogando raio na cabeça que a gente não gosta. Mas Deus está lá olhando. E Ele olha para mim, Ele fala assim, eu quero que você seja honrado lá na igreja, mas eu quero que você seja honrado na tua casa. Eu quero que você seja honrado na tua firma, mas eu quero que você seja honrado pelos teus filhos. Eu quero que você seja honrado lá fora, mas eu quero que você seja honrado aqui dentro. Eu quero que você seja honrado lá na empresa como um excelente profissional, mas eu quero que dentro da tua casa, os seus filhos, os teus netos te ouçam. Eu quero que a tua palavra tenha valor para milhares de soldados, mas eu quero que dentro da tua casa, quando você disser para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, ele olhe e fale assim, eis uma palavra de valor. Irmãos, acho que meu tempo já está indo. Eu não preciso contar o resto da história que nós já sabemos. O Naamã junta um monte de ouro, prata, vestes. E vamos lá, eu vou levar de presente para o camarada lá. E o cara vai lá colocar as mãos sobre a minha cabeça, tá? E vai dar bom, não tem como dar errado. Ou porque, eu fico imaginando, irmão, como é que a Bíblia diz assim, ó. E o Naamã chegou no rei e contou assim e assim. Não narra exatamente o que ele falou. Eu fico imaginando que o Naamã deve ter sentado e falou, rei, o negócio é o seguinte, eu preciso te pedir um negócio, mas acho que você não vai acreditar. Mas o que você está falando, Naamã? Tem uma menina, quem que é essa menina? Não sei. É uma daquelas que eu trouxe aquela vez de Israel. Não, mas o que essa menina falou? Essa menina falou que lá em Israel tem um cara lá, tem um Deus lá, um profeta, tal, que... Não é possível, mas você está ficando maluco. Como é que ela te convenceu assim? Não, ela não falou nem comigo, falou com a minha esposa. Mas sabe de uma coisa, rei? Como é que você acredita, Naamã? Não é possível, você vai acreditar. Na Síria aqui nós temos os melhores, as melhores materiais, os melhores livros de medicina e de não sei o quê, e plantas e não sei o quê. Você vai acreditar numa menina, Naamã? Ô rei, ela tinha tudo para me odiar. Ela tinha tudo para falar mais de mim. Mas ela olhou para minha esposa e falou assim, se meu Senhor conhecesse o Deus da minha família. Irmãos, como nós tínhamos que aprender com essa menina. Aquele camarada que atazana nós na firma, nós tem tudo para odiar ele. Aquele parente que dá trabalho, que você compra uma geladeira azul, dali outro dia ele está com a geladeira azul, eu sei que é só em São João, tem Andradas, não tem esse parente, né? Aquele parente que você está trabalhando, se matando, né?
Aí os filhos da tia, aquela tia distante, que é só dos 6, ninguém de nós tem, tá? Lá em São João não tem isso, tá? Vi falar que é só em Andradas que tem. Aquela tia distante, que o sobrinho dela, os filhos dela deu tudo errado. Mas aí você está trabalhando, pagando um carro 95 vezes, deve estar roubando. Aqui não tem isso, eu sei que não tem, tá? É só em São João, não é só o que tem. Que você tinha tudo para odiar ela. Que você tinha tudo para falar, nem vou na casa. Não tem que fazer isso. Ah, se você conseguir amar ela, irmão. Se você conseguir amar ela, a autoridade da tua palavra começa a fazer diferença na vida dela. Porque aquele que tinha tudo para me odiar, e se ele consegue me amar, eu falo, a palavra dessa menina faz diferença. Porque ela tinha tudo para pôr veneno na minha comida, mas ela me amou, mesmo sabendo que eu sou leproso. E a palavra dessa menina, não convençam Naamã. Agora o rei falou, então tá bom, vamos escrever carta. Quanto será que custa, irmãos? Quanto será que custava financeiramente mandar uma comitiva de soldados para viajar dezenas de quilômetros, com acampamento, com alimentação, com não sei o quê? Quanto será que custa? Talvez a gente esteja querendo pegar dinheiro e fazer eventos. Eu não estou falando que está errado. Quanto será que custa fazer isso? Essa menina, sem um centavo, provavelmente ela nem conhecia o dinheiro da Síria. Provavelmente ela nem conhecia o que era dinheiro. Mas sem um centavo. Mas com uma dose gigante de amor. Com um amor para quem não merecia. Um amor para quem não merecia. Ela consegue mudar a decisão de um rei. Ela consegue mudar a decisão de um exército, de um povo. Eu fico imaginando o dia que o rei deu ordem para os soldados acompanhar o Naamã. Aonde que nós vamos? Vocês vão lá em Israel. Nós vamos guerrear? Não. Vocês vão lá pedir para um cara orar para o Naamã. Mas quem falou? Uma menina. Tá maluco o rei. Bateu a cabeça agora. Mas era uma menina que tinha uma capacidade de amar. E uma capacidade de entender o caráter de Deus. Que eu e você, às vezes, com anos de igreja, nós não conseguimos entender. Era uma menina que tinha uma capacidade de amar, uma capacidade de falar. Se ele conhecer o Deus que eu sirvo. Se ele conhecer. Se ele fosse um dia lá na minha igreja e nós louvássemos junto. Se aquela minha tia fosse um dia lá e o Senhor falasse no coração dela. Se um dia ela fosse e ouvisse os louvores e a graça fosse invadindo o coração dela, essa sua lepra seria tirada e ela seria uma pessoa importante fora, mas seria uma pessoa importante dentro. Seria uma pessoa reconhecida fora, mas seria uma pessoa reconhecida dentro. Talvez essa palavra seja uma exortação para mim e para você. Talvez essa palavra seja uma exortação para mim e para você. Como que a gente faz nas festas de família? Será que nós estamos aqui reunidos? Nós nos reunimos em festa de família para falar das lepras, dos Naamãs, porque na minha família tem um monte de Naamã, irmão. E talvez seja prazeroso, ou seja até de maneira orgulhosa, a gente subir no púlpito e falar que o Naamã é um cara lá da Síria, tá, irmãos? O Naamã é um cara que mora lá em São João, longe da minha casa. Mas talvez o mais difícil seja quando eu vejo que Naamã é uma característica que muitas vezes aparece mais do que devia sobre a minha vida. Porque as minhas lepras estão pegando nos outros, estão machucando as pessoas e às vezes eu não vejo. A minha insensibilidade está machucando quem está do meu lado e às vezes eu não vejo. Lá na firma eu sou reconhecido. Lá na empresa eu sou reconhecido. Lá na igreja eu sou reconhecido. Mas muitas vezes a minha esposa, meu esposo, os meus filhos têm que acordar e dormir junto com o leproso. Eu achei que o profeta ia me esperar. Eu achei que eu ia chegar lá, o profeta ia estar esperando eu, com uma comitiva.
Eu achei que eu ia chegar lá, o profeta ia estar me esperando, com honra, porque afinal, aqui nasci. Eu achei que. Tem isso na Bíblia? Tem, né? Tem, né? O Naamã falando, não tem? Tem isso, né? Eu achei que ele ia estar lá me esperando, que ele ia impor as mãos sobre a minha cabeça e invocar o nome do seu Deus, irmãos. O Naamã e sua comitiva era o chefe do exército do rei da Síria indo até a casa de Eliseu. Isso. O Eliseu estava esperando um leproso. A sua indumentária, a sua posição social, o cavalo que você monta, o grupo de pessoas que você coordena lá na firma, o valor financeiro que Deus colocou na tua mão para você administrar aqui, os seus carros. Para Eliseu não fazia diferença. Para o rei de Israel, era o chefe do exército do rei da Síria. Mas para o Eliseu, era só mais um leproso que estava vindo para que fosse curado. Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes o chefe do exército do rei da Síria vem na nossa casa. Nós preparamos uma comitiva gigante para ele. Nós preparamos um jantar, nós preparamos uma recepção. A hora que ele vai embora, nós falamos das lepras dele. Eu tento não fazer isso, irmão, mas de vez em quando... Ah, pastor, eu aprendi a fazer isso 100%. Depois do culto, me dá seu telefone se quer uma aula. Porque eu não consigo ser assim, 100% ainda. Mas nós não tivemos coragem de falar para ele que se você conhecer o profeta, se você conhecer o Deus que tem lá em Israel, ele pode fazer de você um chefe do exército do rei da Síria dentro da sua casa. Ele pode fazer de você alguém de relevância lá fora, mas alguém de relevância na sua casa. Amém? Fala ao Senhor. Cassal, vem orar, terminar o culto. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar diante dessa reflexão. Pai, nós te bendizemos. Obrigado pela tua palavra, pela vida do teu servo. Senhor, que todos esses efeitos possam ser ativos em nossa vida nesse momento. No nome de Jesus, que possamos nos identificar. Não permita, Pai, que a nossa lepra terceirize até mesmo essa mensagem para alguém, porque ela também faz assim. Mas nos ajuda a absorver esse texto nos enxergando. Em nome de Jesus, que sejamos como a menina, que sejamos como Eliseu, que não passamos a viver, a conviver com pessoas devido àquilo que elas podem oferecer. Não fazer distinção ou acepção de pessoas, mas objetivamente, com o uso da tua graça, Pai, com o poder que vem de ti, passamos a olhar para a necessidade das pessoas. Nos ajuda, Senhor, a ser como essa menina, representantes dentro do nosso lar, no nome que é sobre todo nome, onde começa o nosso ministério, a nossa sensibilidade para com os nossos. No nome de Jesus, Pai, abra os nossos olhos, sara-nos, cura-nos, Pai. Tu és o Deus que sara, e essa palavra vem como um remédio sobre cada um de nós. E eu creio, Pai, que ela surgirá efeitos e terá, Senhor, transformação em nosso coração. Obrigado pela vida do teu servo. Leva tudo aquilo, Pai, que ele carrega nessa terra em cuidado, em favor. Prospera a obra das suas mãos, alcança a sua família, Pai. No nome de Jesus, a cada irmão aqui presente, aqueles que passaram por essa transmissão, que a tua mão possa estar estendida, trazendo proteção e direcionamento a cada um de nós. Obrigado por tudo aquilo que tu fizeste sobre nós. E nós somos gratos por cada zelo, por cada amor, por cada justiça feita a nosso favor, por cada oportunidade de podermos provar daquilo que o Senhor veio trazer. Nós somos gratos por tudo. No nome de Jesus, não somente em nossas palavras, mas em nossas ações. Nos entregamos ante ao teu altar para te servir, para estar diante de ti. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.
Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus possa conduzi-los em segurança, em nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Pastor João, obrigado mais uma vez pela palavra, pelo carinho aí de ter vindo de São João aqui trazer essa mensagem. Os irmãos que acompanham, Eduardo, pastor, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, amanhã às 19h30, né? Culto lá no Márcio Diogo. Vamos sair daqui da porta da igreja umas 7h10, amém? Vamos estar lá para cultuar juntamente com nossos irmãos. E domingo, culto às 18h30 no nome de Jesus. Vamos estar em pé? Estenda suas mãos, vamos dar a bênção apostólica e para nossa casa abençoados em nome de Jesus. Você foi edificado pela palavra? Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E juntos nós vamos dizer amém. Levante sua mão, acenando comigo e dizendo bem alto: a paz do Senhor está terminada em nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor Jesus acompanhe. Deus abençoe a cada um de vocês. Volto arrependido, com os pés feridos, de tanto andar. Quero ver vocês. Não teve alegria, foi só ilusão. Vendo, Pai?